Eu sei que muitas vezes você tentou tirar uma música de ouvido e não conseguiu. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê e como você pode melhorar isso com 3 passos. Então fica comigo até o final e a última dica que eu tenho para te passar é muito importante. Então fica comigo até o final. Bora para a aula. A primeira dica que eu tenho para te passar é você saber um pouquinho de teoria, mas é um pouquinho mesmo o suficiente para entender o que você toca. Não adianta você tocar de tudo e não saber o que está fazendo. Você vai virar um papagaio, vai ficar repetindo só o que vê por aí, né? Nesse pouquinho de teoria, você tem que dominar o campo harmônico. O campo harmônico, vamos dizer que iremos pegar uma música em Dó maior. Então você tem que saber o campo harmônico de Dó maior. Que o primeiro grau é Dó, aí Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, né? Si meio diminuto. E para concluir, para tirar essa tensão, eu volto pro Dó. Né? Quando aparece uma música em Dó maior, você já tem esse mapeamento, já tem essa referência de acordes que pode aparecer no decorrer da música. Principalmente o 4º grau, que é o Fá, e o 5º grau, que é o Sol. Você pode fazer o Sol normal ou então o Sol 7. Mais indicado é o Sol 7, né? Que a gente chama de acorde dominante. O 5º grau, que ele tem essa sétima menor, ele gera essa tensão que necessita resolução para o 1º grau, né? Outra coisa é você analisar o campo harmônico em graus. 4º grau, 5º grau e o 1º grau. Fica mais fácil até de você transpor e entender. E esses são os acordes mais importantes de cada campo harmônico, que é o 1º grau, o 4º e o 5º. Então fica aí a dica. Outra coisa é você saber que pode aparecer dominante e secundário. Como a gente encontrou o dominante, entendeu que o dominante de Dó é o 5º grau, no caso Sol 7, que ele cria tensão e pede resolução para ir para Dó. Não é isso? Na música que você pode tocar em Dó maior, muitas vezes aparecem acordes que não pertencem ao campo harmônico. Acordes maior com sétima. Tá aqui tocando em Dó maior, aí aparece um Mi 7. O Mi 7 ele não pertence ao campo harmônico de Dó, né? Mas ele é um dominante e a gente chama dominante secundário. Ele é dominante de Lá menor e o Lá menor ele pertence ao campo harmônico de Dó. Você entendeu aí a referência? Então a gente chama ele de dominante secundário, porque o dominante primário é o Sol 7. Então fica aí a dica e você vai identificando. Pode aparecer vários outros acordes como dominante secundário. O Lá 7 ele é um acorde dominante de Ré menor, e o Ré menor ele faz parte do campo harmônico de Dó. Então é interessante você saber esse pouquinho de teoria para poder analisar quando se deparar com esses dominantes, com os graus, o campo harmônico nas músicas. A segunda dica que eu tenho para te passar é você pegar bastante música, ter um repertório, porque assim você vai internalizar muitas cadências, muitas passagens de acordes que você pode usar em outras músicas. Vamos ter como exemplo aqui o 2-5-1. Você aprendeu uma música que contém um 2-5-1, tendo referência ao campo harmônico de Dó. O 2 é o Ré menor, o 5 é o Sol 7 e o 1 é o Dó. Então isso aqui é um 2-5-1. Quando aparecer outra música que contém um 2-5-1, você vai identificar de cara, na hora. Quando aparecer um acorde dominante secundário, você vai identificar, apareceu um dominante secundário, um acorde dominante que não pertence ao campo harmônico, daquele tom, mas ele resolve no acorde que está no campo harmônico. Aí você já vai acostumando seu ouvido. Por isso que é importante você ter repertório. Quanto mais repertório você tiver, melhor vai ficar a sua percepção.
Terceira e última dica para você melhorar a sua percepção, seu ouvido musical, é praticar alguns exercícios de percepção musical. Pegar a escala de Dó maior e solfejar a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no final, da tela final, você pode assistir, tem um treinamento completo, é um vídeo que é praticamente um curso de percepção, então assista ele, porque se eu for fazer essa aula aqui vai ficar muito imensa e eu gosto de fazer aulas curtas e direto ao ponto. Se você gostou, deixa o like e não deixe de assistir essa aula que está aparecendo aqui. Até mais!